Olá, queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Então, preparados para mais uma aula de filosofia? Sim, né? Então vamos lá. Peguem o livro positivo na seção da filosofia, na página 19. Vamos lá para o lápis na mão. Pegaram o livro? Então vamos. Número 1. Será que você e os colegas conseguem vencer esse desafio? Tentem identificar o que há de errado nos argumentos apresentados para justificar a afirmação a seguir. Você deve concordar com minha opinião por quê? Vamos ver, na primeira frase. Se você não concordar, eu não serei mais seu amigo. Você deve concordar com minha opinião por quê? Se você não concordar, eu lhe emprestarei minha bicicleta, né? Se você concordar, eu vou te emprestar a bicicleta. Na terceira, você deve concordar com minha opinião porque muita gente concorda comigo. Então, o que vocês acham aqui desse desafio? Vocês acham que na primeira frase aqui, ela está certo? Você deve concordar porque se você não concordar, eu não serei mais seu amigo. Isso é o quê? A gente pode considerar essa frase como uma ameaça. Então, ela está correta? Não está, né? Na segunda frase, se você não concordar, se você concordar, eu lhe emprestarei minha bicicleta. Então, tá tendo uma troca. Tá tendo o quê? Uma chantagem, né? Então, a gente não faz com que a pessoa vai chantagear uma pessoa para que ela concorde com a gente, não é mesmo? A última. Muita gente concorda comigo. Então, você vai concordar com a pessoa só porque muita gente concorda com ela? Mesmo que muitas pessoas concordem, não significa que ela está correta, né? Não é porque muita gente está concordando que você também vai concordar, né? Talvez isso não esteja certo, tá bom? Então, aqui, Então, para justificar essa afirmação, o que vocês acham? Que tem alguma frase aqui que está correta? Né? Então, o que a gente entende disso aqui? Que no caso aqui, ele o quê? Ele usou de ameaça, de chantagem e também de dizer que tem muita gente concordando, de achar que porque um está fazendo, todos têm que fazer. Então, vocês acham que esses argumentos, eles são corretos, né? Então, agora, preste atenção, número 2. Escreva o que você aprendeu sobre esse desafio. Então, o que a gente pode dizer que a gente aprendeu disso aqui? Que nós devemos concordar com a opinião de uma pessoa quando a gente acha que ela está certa, acima do quê? Acima da ameaça, acima da chantagem e mesmo que muitas pessoas estejam seguindo essa linha de pensamento, né? Esteja concordando, certo? Então, a gente deve firmar a nossa opinião sobre o que a gente realmente acha, o que a gente realmente pensa, tá bom? Então, a gente só concorda com a pessoa quando a gente concorda com os pensamentos dela, tá bom? Agora vamos aqui, olhar de filósofo. Há pessoas que reclamam quando alguém expressa uma opinião diferente. Algumas chegam a brigar por causa disso. No entanto, há mais de 200 anos, um filósofo da França, conhecido como Voltaire, escreveu livros nos quais defendeu a ideia de que todos devem ter a liberdade de expressar o que pensam, né? Então ele sempre defendeu essa ideia aqui, liberdade para expressar. E ele está certo. Nós devemos sim expressar nossos pensamentos, né? Mesmo que as pessoas não concordem com a gente, ou que talvez porque discordam, porque realmente às vezes a gente não está pensando corretamente, mas devemos sim expressar. Mais de 100 anos depois da morte de Voltaire, uma pesquisadora inglesa chamada Evelyn Hough
escreveu uma biografia. O que é biografia? É livro que descreve aspectos da vida de uma pessoa, tá? Biografia, ela vai contar as coisas da vida de uma pessoa, desse filósofo. Então, ela fez a biografia desse filósofo e usou uma frase para resumir o pensamento dele. Então, leia a frase na ilustração ao lado. Então, resumindo, mesmo que eu não concorde com as opiniões de uma pessoa, vou defender até a morte o seu direito de dizer o que pensa, né? Então, a gente tem sim que deixar as pessoas falarem o que pensam, mesmo que o pensamento dela talvez não seja igual ao meu, não seja da mesma maneira que a minha, tá? Porque ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém, mas nós devemos sim usar de ética e ouvir as outras pessoas e deixar com que elas falem o que pensam, certo? Então agora o que a gente vai fazer? Converse com os colegas sobre a frase que vocês acabaram de ler, que foi essa, né? Vocês concordam com a ideia de que todos têm o direito de expressar suas opiniões? Vocês concordam? Sim, né? Nós devemos sim concordar com isso. Por quê? Porque é muito importante que as pessoas falem o que elas pensam. É muito importante que a gente também ouça o que a outra pessoa está pensando. Porque talvez a opinião dela é diferente da minha e vai melhorar a minha opinião, né? Vai me trazer mais conhecimento, certo? Agora, na letra B. Vocês defenderiam o direito de uma pessoa dizer o que pensa, mesmo sem concordar com as opiniões dela? E por quê? Então, você defenderia o direito do seu colega dele falar o que ele está pensando, mesmo se aquele pensamento dele não seja o mesmo que o seu? Porque a gente pode, tipo assim, ó, igual eu falei, depende às vezes da maneira como a gente olha. Que tem pessoas que olham o lado mais positivo e tem pessoas que às vezes olham o lado negativo da mesma situação, né? Então é importante a gente deixar as pessoas também se expressarem mesmo quando a gente não concorda, né? Porque toda situação ela tem um lado positivo e o lado negativo, né? Então nem todo mundo olha para a mesma coisa, para a mesma situação com o mesmo olhar, correto? Então, por isso que a gente deve sim concordar que a pessoa ela fale o que ela está pensando, mesmo que não seja a mesma maneira de eu olhar, tá bom? Para a gente entender melhor, tem algumas questões aqui da hora de filosofar. Tem umas frases aqui que vai ajudar a gente a entender e exemplificar melhor o que está acontecendo aqui. Ó, converse com os colegas a respeito destas perguntas. Ó, por que algumas pessoas têm opiniões semelhantes e outras têm opiniões diferentes sobre o mesmo assunto? Foi o que eu acabei de falar. Isso depende o quê? Do ponto de vista, da maneira que elas olham. Já pensou se todo mundo olhasse o mundo da mesma forma? Se todo mundo achasse que o mundo teria que ter a mesma cor? Ou se todo mundo gostasse da mesma comida? Seria uma coisa muito uniforme, né? Então, as outras cores não teriam quem gostasse dela, as outras comidas não existiriam. Então, acabaria sendo o quê? Meio sem graça, não é mesmo? Então, a diversidade, ela é boa, ela ajuda. O que pode fazer uma pessoa mudar de opinião? O que pode fazer? Que de repente, é porque eu ainda não... principalmente, vamos dar um exemplo aqui da comida. Talvez eu fale assim, gente, eu não gosto de comer chuchu. Não gosto de chuchu, mas eu comi chuchu há muito tempo atrás. Quando eu comi, ele não estava bem temperadinho. Depois, um dia, alguém tá falando pra mim, nossa, mas esse chuchu tá tão gostoso, tem aqui uma pimentinha, tal, um tempero diferente. Eu vou lá e vou comer. E eu posso passar a gostar, porque ele foi feito de uma outra maneira. Então, eu posso sim mudar e a partir daquele dia eu passar a gostar de comer chuchu. Então isso acontece não é com comida, então com muitas coisas que talvez ao longo do tempo você vai falando que não gosta, porque quando você conheceu era diferente. Aí passar com o tempo você vai experimentar de novo, ou você vai olhar de novo para aquela coisa e já vai ver ela com outros olhos, outros sabores,
tá bom? Agora, as pessoas devem mudar sempre de opinião? Não, a gente tem a opinião da gente, a gente só deve mudar de opinião quando ocorrer um fato novo, né? Quando acontecer algo novo, algo diferente, que muda, né? O jeito, muda a forma, tá bom? Voltando lá no chuchu, eu passei a gostar de chuchu porque quando eu experimentei ele de novo, ele estava o quê? Reformulado, ele foi feito de uma outra forma, ele estava com outro tempero, com outro sabor, certo? É possível uma pessoa respeitar opiniões diferentes da sua? Sim, eu posso ser amigo de uma pessoa, por exemplo, vamos falar de futebol, né? Todos vocês entendem um pouquinho, não entendo muito não. Mas é o seguinte, eu sou mineira, né? Nós somos mineiros, tem 2 times mineiros. A gente sabe que tem o Cruzeiro e tem o Atlético. Então, eu posso ser cruzeirense e ter um amigo atleticano? Posso. A gente pode conviver bem, desde que cada um respeite o gosto do outro, a opinião do outro, tá bom? Agora, respeitar uma opinião é o mesmo que concordar com ela? Não, não é o mesmo que concordar. Quando eu tô torcendo ali pro Cruzeiro, eu tenho um amigo que torce pro Atlético. Eu passei a torcer pro Atlético quando o Atlético perdeu e eu não fiquei zoando meu amigo? Não, eu apenas respeitei a opinião dele, certo? Então existe uma diferença entre você respeito uma opinião é o mesmo que concordar com ela. Então existe essa diferença. Não é porque eu respeito meu colega gostar de outro time que eu tô torcendo pro mesmo time que ele, certo? Agora, vem aqui a nossa última questão. Escreva sua resposta para a pergunta seguinte e explique por que você pensa assim. Respeitar uma opinião é o mesmo que concordar com esse modo de pensar? Foi o que a gente acabou de falar aqui, ó. Então, olha só, vamos ler aqui nesse amarelinho, nesse lembretezinho aqui do livro. Faça como os filósofos. Mesmo que você não concorde com as opiniões de uma pessoa, procure entender por que ela pensa dessa maneira. E respeite sempre as opiniões dos outros, né? Então aqui, o que eu vou responder? Respeitar uma opinião é o mesmo que concordar? Não. E sim falar, né? A quem apresenta com educação, deixar a pessoa falar, né? Então, assim, não é porque eu não concordo que eu não vou ouvir meu colega. Então, eu vou deixar ela falar, vou ser educada, vou respeitar, né? O direito dela se expressar, tá bom? Então, escrevam aí com as palavrinhas de vocês. Se vocês acham, né, que respeitar uma opinião é o mesmo modo de pensar, é concordar. Sim ou não e por quê, tá? Então escrevam por aqui, porque assim a gente finaliza, né, o nosso bimestre de filosofia, onde a gente aprendeu muitas coisas legais sobre respeito, sobre expressar nossos pensamentos, não é mesmo? Então isso é algo que a gente deve trazer para o nosso dia a dia, né? Então, respeitar o gosto das outras pessoas, respeitar os pensamentos, tá bom? Então, gente, a gente termina então a nossa videoaula e também o nosso bimestre, tá bom? Um abraço a todos e até mais. Tchau!